Ora, boa tarde. Olá, Luís. Bem-vindo Prazer é todo meu. ao Conversas à Solta. Boa tarde a todos. Vou-te apresentar para quem não conhece. Chamas-te Luís Leão. Nasceste em Lisboa em agosto de 1975. Viveste no Canadá e regressaste a Portugal em 1984. Tudo verdade. Licenciado em Direito, construíste a tua carreira de mais de 20 anos como consultor fiscal numa Big Four, tendo sido promovido a partner em 2014 e líder da equipa de tributação individual em 2020. Suponho que seja IRS. Isso. E afins. Isso. Tem desenvolvido diversos projetos de assessoria fiscal e segurança social junto de clientes individuais, empresas nacionais e internacionais, sendo igualmente formador certificado. Tem tido presença recorrente na imprensa escrita, rádio e televisão para comentar e analisar alterações fiscais em Portugal, em particular as implicações das medidas do Orçamento de Estado. Ora, vamos começar por aí. E a minha primeira pergunta é possível fazer um retrato do nosso sistema fiscal? Os sistemas fiscais são Sim. todos complexos. E, portanto, Certo. o nosso não é diferente dos restantes. O que sucede é que, por vezes, parece que nos esquecemos de para que é que servem os impostos. Ok. E os impostos servem para financiar aquilo que é a nossa despesa pública. E para quem nos está a ouvir, eu tendo a simplificar um bocadinho O que é o meu ótimo. discurso. O que é ótimo. E, portanto, vamos esquecer que estamos a falar de impostos e de contribuintes. Vamos falar de uma coisa que nos toca a todos, chamado condomínio e prédio onde vivemos. Certo. E por isso os impostos não são nada mais, nada menos que a nossa taxa de condomínio. E muitas vezes o que sucede no país é que nós discutimos as despesas que o condomínio tem que ter, achando que alguém, por artes mágicas, qual grande irmão separado de nós, virá pagar as despesas do nosso condomínio. Cairá do céu. Não sei de onde virá, mas por vezes parece que na discussão pública que se tem, virá um ente separado de quem mora no prédio para pagar as despesas. E é isso que é a discussão sobre os nossos impostos. Depois, o que é que sucede também com a entrada de Portugal na União Europeia e, em particular, na moeda única, os instrumentos que normalmente estão ao serviço dos Estados de política monetária desaparecem. Os instrumentos que estão ao serviço dos Estados sobre a questão de taxas alfandegárias e de importação desaparecem e não estão nas mãos do poder político. Então o que é que se sobra? E aquilo que é fácil de explicar às pessoas? Impostos. E o que tem surgido, em particular no imposto de que eu trabalho, já vai fazer 26 anos, é de que de tempos a tempos, que é como quem diz, de ano a ano, criamos novas soluções ou criamos novos regimes, muitas vezes para dizer que se acudiu a um tema, e eu disse com propriedade para dizermos que acudimos a um tema, Eu percebi. sem necessariamente tratar do tema e criar uma complexidade que leva a que, por exemplo, hoje me seja completamente impossível explicar a um cidadão comum Sim. qual é que é o regime fiscal de recibos verdes. É praticamente impossível explicar qual é o imposto que a pessoa vai pagar quando vende a casa onde mora. Certo. E isto depois tem, de facto, um impacto na vida do dia-a-dia das pessoas, tem impacto no preço dos objetos ou do imobiliário que transacionamos. E o que é que se faz cada vez que se faz uma alteração fiscal? Vai-se criar mais complicação sobre o sistema fiscal. Veja-se, por exemplo, aquilo que ainda recentemente aconteceu. Nós, no mesmo ano de 2023, Sim. conseguimos criar duas coisas extraordinárias, que foi mudámos o regime do IRS na venda de ativos em mercado, ações, Sim. obrigações, fundos que sejam vendidos em mercado, em que tornámos o regime pior para os profissionais, pensionistas mais qualificados que estão no último escalão do IRS.
em que qualquer mais-valia de curto prazo é tributada à taxa normal de IRS, 50,5 ou 53. Para os mais distraídos, o IRS não termina em 48, vai até 53. Sim, porque há quem não sei. Vai até 53. E ao mesmo tempo criámos um regime de tributação de criptoativos, de criptomoedas em particular, em que as criptomoedas em que eu tenha ganhos por mais de um ano não pagam imposto, menos de um ano pagam 28. E por isso temos um regime fiscal em que no mesmo ano, 2023, nós, por um lado, passamos a tributar as criptomoedas, mas só detidas por menos de um ano, ao mesmo tempo em que passamos a tributar muito mais as mais-valias em mercado de venda de ações e obrigações. E depois perguntamos, mas porquê é que não há poupança no país? A sério? Estão mesmo a fazer essa pergunta? Exatamente. E ainda recentemente no LinkedIn fiz uma publicação em função das declarações de IRS que neste momento estou a tratar, em que tem quadros de uma multinacional que tem um plano de ações da empresa, receberam as ações, pagaram o IRS às taxas normais e, portanto, estamos a falar da casa dos 50%. Passado poucos meses, venderam as ações sobre esse ganho mais 50% e depois tem outros clientes que fizeram transações em mercado de 5 milhões de euros, mas como só ganharam 70 mil euros no final do ano, pagam 28. E este é um regime que nós criámos para 2023. Certo. E é suposto isto fazer sentido. Como? Temos um problema de imobiliário em Portugal. Temos. E o que é que nós fizemos em 2023? Revogámos o regime da reabilitação urbana e só se for para habitação a custos controlados. Certo. Mas é suposto um investidor agora arriscar o seu dinheiro, arriscar tudo e depois ter que fazer a custos controlados para ter o ganho fiscal. O ganho fiscal não vai compensar o resto. Não. E, portanto, até parece que os centros das cidades estão reabilitados. Não consigo perceber o porquê. Mas depois temos todo um regime fiscal do imobiliário que potencia o aumento dos preços. Exemplo. Tenho a minha habitação própria permanente. Vendo-a. E toda a gente sabe que se eu vender a minha habitação própria permanente para comprar outra, não pago imposto. O problema são os detalhes. Supostamente. O problema são os detalhes. Quais são os detalhes? Primeiro, para eu não pagar imposto, eu tenho que pegar no valor de venda menos o que devo ao banco e aplicar isso na compra de outro imóvel. Ora, para já tenho um problema chamado comissão da imobiliária. E por isso eu vou ter que investir dinheiro que não tenho. Segundo problema, quando eu compro, eu tenho que comprar uma casa de valor pelo menos igual ou superior à casa antiga. Certo. E por isso o próprio regime de IRS me incentiva a procurar casas mais caras. Mais. A autoridade tributária entende, a meu ver mal, mas entende, que o IMT que eu pago quando compro e o selo que eu pago quando compro e as escrituras e o registro que eu pago quando compro não contam para esse reinvestimento. Certo. O que significa que isto depois potencia que na troca de casa eu não tenho nenhum incentivo fiscal a procurar uma casa menos cara. Mas podemos continuar. Certo. A maior parte das vezes nós não ganhamos dinheiro na venda da casa. Porquê? Nós compramos a casa com recurso a crédito. Claro. Certo? Mas todo o juro que eu paguei durante o tempo do financiamento da minha casa não é dedutível. Pois não. E por isso eu vou pagar imposto sobre, na verdade, um rendimento que eu não tenho. Até porque, para já, mesmo os juros que eram dedutíveis para os contratos até 2011 têm um limitezinho pequenino para eu deduzir, Certo. que vai dentro de um limite total, e só o regime, ainda não falei dos outros, só o regime do IRS potencia um aumento exponencial do preço do imobiliário para a habitação própria permanente. Depois, eu, como paguei IMT e selo na compra, quando eu vou vender, vou tentar recuperar também o IMT e o selo. Portanto, tenho que aumentar o preço da casa. Que, ainda por cima, têm sido impostos, sobretudo o IMT, que tem vindo a aumentar, até porque, como nós estamos ainda em austeridade e vamos continuar em austeridade, percebeu-se que a austeridade do imobiliário é menos mal porque os imóveis não fogem. E, portanto, como os imóveis não se vão embora, estão cá, podemos carregar um pouco mais sobre a fiscalidade do imobiliário para pagar aquilo que foram déficits de qualquer coisa como 40 anos. É o voto expiatório.
E por isso o regime fiscal português é complexo, nunca vai ser simples, e a cada alteração ele vai se tornando cada vez mais complexo, e mesmo o de IRS, que deveria de ser o menos difícil de explicar para o cidadão comum, porque Não é. somos mais de 5 milhões de declarações que são entregues, e portanto qualquer coisa como 6 ou 7 milhões de contribuintes, e não é fácil de conseguir explicar uma coisa tão simples quanto ou a mais-valia da venda da casa, ou algo ainda mais simples que é nesta fatura do médico, quanto é que eu deduzo no meu IRS? Exato. E a resposta é depende. Depende de quê? Não é? Porque é X% da despesa com o limite total de Y que soma as outras despesas todas que tem, e o limite total das despesas depende de quanto é que ganha. Então, mas eu ganho X, mas é casado ou não é casado? Porque depois vai depender do médio. Tem filhos. Vai depender da média do agregado. E isto tem tornado o sistema fiscal cada vez mais complexo. E depois, cada vez que se discute IRS, e temos assistido nas últimas semanas a muitas discussões de IRS, só se fala daquilo que para a classe política é fácil falar, que é taxas e escalões. Exatamente. Quando a maior parte do cidadão comum nem sequer faz ideia do que é que são os escalões do IRS, sabe mais ou menos o que são as taxas e sabe que quanto mais ganha, maior a taxa. Mas não sabe aplicar. Mas como isto é mais fácil de dizer, estamos a aumentar os impostos porque estamos a aumentar as taxas, ou estamos a reduzir os impostos porque estamos a reduzir as taxas, fica de fora tudo o resto, que é o IRS. E porquê é que isto chegou a este estado? Isto é, o código do IRS existe, e do IRC existe desde 89, se bem me lembro, e na altura foi uma grande vitória, porque havia uma série de impostos, microimpostos, que desapareceram, e portanto aquilo supostamente ia ser. E como é que nós conseguimos complicar de tal forma um sistema que na sua gênese não era mau, a este ponto, que é um novelo de tal ordem que eu acho que não sei se é possível desligar. Mesmo em 1989 nós não simplificámos tanto quanto isso. Nós unificámos uma série de impostos num único código, mas o IRS, primeiro, não é único. Segundo, não é absolutamente progressivo. E terceiro, são um conjunto de vasos não comunicantes. Exemplo. O meu património no final de um dia, no final de um ano, pode ter descido e eu pago o IRS. Vamos esquecer os rendimentos do trabalho por um momento. Certo. Aplicações em mercado de capitais. Agarrei em X unidades monetárias e apliquei na unidade de capitais. Chego ao final do ano e eu apliquei 100 e no final do ano tudo o que eu tenho vale 98. E eu pago IRS. Certo. Mesmo que eu tenha vendido os bens. E eu tenha mesmo realizado a perda. Porquê? Porquê? Pois. Porque os dividendos e os juros pagam imposto e eu não posso deduzir as perdas a dividendos e juros. E por isso, quando muitas vezes, e todos os anos, há o setor um pouco mais à esquerda do Parlamento português, que fala sobre englobamentos obrigatórios, Exato. porque as taxas fixas são taxas muito baixas. Ninguém discute, então se vamos englobar, então tem que ser tudo. Então eu vou compensar perdas com todos os ganhos. Claro. Mas essa parte ninguém quer. Ou seja, na verdade, mesmo quando se discute o imposto, e já agora, para que fique claro, acho uma péssima ideia o englobamento obrigatório de todos os rendimentos, Sim. porque nós temos de facto de separar aquilo que é o incentivo à poupança e o incentivo a investimentos financeiros daquilo que é o produto do nosso trabalho. Com certeza. E por isso muitas vezes se fala que o IRS é na verdade um imposto dual e não é um imposto único. E por isso, mesmo quando falamos de 1979 e do IRS era um imposto único, ele não ficou muito único. Ele ficou um imposto que incorporou muito do que vinha de trás, chama-se tecnicamente em fiscalês categorias de rendimentos, Certo. com uma taxa única dos rendimentos de salários, pensões, de rendimentos empresariais e profissionais, que a gente diz que são recibos verdes, e 50% das mais-valias imobiliárias, por um lado, e depois os outros que têm taxas fixas, sejam os prediais, sejam os rendimentos em mercado de capitais. Como é que nós chegámos aqui? Foi a pergunta que começou esta parte da conversa. Como é que chegámos? Tenho uma teoria muito própria do tema. Ótimo.
que é o século XX não aconteceu em Portugal. Parámos no 19. Não, o século XX não aconteceu. Portugal, apesar de ser um país ocidental, não teve século XX. O que é que nos aconteceu na nossa história? Nós fomos dos primeiros países da era moderna a falir no final do século XIX. Entretanto, criámos a Primeira República. Da Primeira República surgiu o caos. Do caos da Primeira República surge depois Salazar, que primeiro Ministro das Finanças e depois Presidente do Conselho, cria uma ditadura que se apelidou de direita em Portugal, mas que na verdade aplicava algo que era uma economia planificada, centralizadora, que era antagónica à concorrência e a mercado. A lei de condicionamento industrial, que ainda recentemente ouvi alguém do lado da esquerda do Parlamento a criticar muito por ser a forma de distribuir aos amigos do regime certos setores de atividade, merece as mesmas críticas da direita. Porquê? Porque quem é alguém que acredita na economia de mercado e na concorrência não pode ser favorável à lei de condicionamento industrial. Acontece que nós, até 74, tivemos este regime de Estado Novo, apelidado de direita, mas que tinha uma economia planificada, centralizada numa determinada figura, privação das liberdades, privação de desenvolvimento assente na concorrência, e chegámos a 74. Chegados a 74, criamos a Revolução do 25 de Abril, que termina com o estado de ditadura, que devolve aos cidadãos liberdade de expressão, liberdade de organização política, mas não liberdade económica. Ou seja, 74 o que nos traz é aquilo que seria normal. Perante uma ditadura dita de direita, a tendência natural seria vamos inverter então para o outro modelo que vigorava no século XX, que é o da União Soviética, e para um comunismo para Portugal. E houve em Portugal, e agora estamos a fazer os 50 anos da Revolução, vê-se muitos documentários dessa luta que existiu em Portugal na altura entre quem queria de facto uma sociedade pluralista, com liberdade, com voto, com partidos políticos, de quem queria uma economia centralizada mais soviética. Eu ainda me lembro bem disso. Eu tinha acabado de nascer e, portanto, só tenho os registros históricos desse acontecimento. Mas o que é que sucede? Passamos de uma economia centralizada pelo Estado, mas em que os donos das empresas eram meia dúzia de famílias que tinham as empresas em Portugal, para haver um monopólio do Estado com toda a campanha de nacionalizações que fizemos. E por isso nós chegamos aos anos 80, quando entramos para a Comunidade Económica Europeia, e portanto já passaram 80 anos do século XX, em que nós não tivemos em Portugal aquilo que aconteceu na maioria dos países ocidentais, que foram democracias, sobretudo no pós-guerra, onde assentava numa economia de mercado, onde assentava na iniciativa privada, onde assentava na concorrência. Nós chegamos aos anos 80 e isso não acontece. Quando nos anos 80 entramos na Comunidade Económica Europeia e, por também imposição comunitária, somos obrigados a fazer as ditas privatizações, quem ocupou naturalmente o espaço dessas novas empresas privadas em Portugal foram as mesmas famílias que durante o Estado Novo tinham controlado determinados setores de atividade, porque nós somos um país mini numa ponta ocidental da Europa. E por isso chegamos ao final do século XX sem ter tido uma revolução cultural que tivesse levado a uma iniciativa privada assente na capacidade de inovação de cada um de nós. E aqueles que de facto tinham essa capacidade, aqueles que de facto não se conformavam com o país que tinham, e quem eu disse, as palavras são do Daniel Bessa, não são minhas, numa conferência há muitos anos atrás, um dos problemas de Portugal é que somos filhos dos que ficaram. Exatamente. Porque aqueles que não se conformaram com o Estado Novo emigraram, aqueles que não se conformaram com vamos lhe chamar, os verões quentes a seguir a 74, também emigraram, e muitos deles criaram os seus próprios negócios e tiveram
a sua criação de riqueza fora do território português. Por isso nós chegamos depois a este período, desde os anos 80 para cá, já depois de entrada na Comunidade Económica Europeia, a dizer coisas como existe vida para além do déficit, que existe crescimento económico assente em investimento absolutamente apenas e só público, somos culturalmente contra grandes multinacionais, contra grandes grupos económicos, quando o nosso problema é não haver grandes grupos económicos em número suficiente. Ficamos agora chocados porque os jovens imigram, mas desde 1974 nós somos obcecados pelos direitos adquiridos. Se nós somos obcecados pelos direitos adquiridos, nós estamos a proteger quem já está instalado, não estamos a proteger quem se quer instalar. Mais outro contrassenso. E muito destes temas portugueses que estão enraizados na nossa cultura, no nosso ADN, daquilo que é a nossa história, no meu caso, na minha teoria, nossa história do século XX, trazem-nos aqui. A minha filha agora está a estudar na República Checa. Certo. E ainda há pouco tempo teve um projeto na sua universidade sobre o comunismo na Europa de Leste. E, portanto, para ela, que tem agora 20 anos, foi quase um choque verificar qual é que era a reação das colegas dela e dos colegas dela de turma, oriundos da Alemanha de Leste, da Polónia, da Albânia, da Ucrânia, soube saber, por exemplo, que existe uma festa em Portugal chamada Festa do Avante. Devem ter ficado chocadíssimos. E para ela, por exemplo, foi muito interessante a conversa que tive com ela a seguir, sobre a maneira como nós em Portugal olhamos com uma visão romântica daquilo que é o Partido Comunista Português, que lutou contra o Estado Novo, de facto, mas lutar por uma democracia pluralista é uma coisa diferente. Exato. E é muito interessante nós vermos as pessoas que viveram sobre a espada, quer do nazismo, quer do comunismo. Ainda recentemente estive em Praga com uma senhora que era guia, que se recordava daquilo que eram as histórias dos seus pais sobre o nazismo, claro, na República Checa e do que foi o comunismo a seguir. E eu perguntava, mas porquê que acha que ainda hoje no Ocidente há uma visão romântica diferente do comunismo face ao nazismo? E a senhora responde-me por ignorância. Porque nunca sofreram na pele. E essa é uma grande diferença. E, portanto, nós em Portugal somos muito fruto daquilo que é o nosso contexto histórico, que de facto, por exemplo, em Portugal, Álvaro Cunhal foi um político brilhante, com uma capacidade oratória inacreditável, do qual provavelmente não há muito paralelo nos outros políticos portugueses, e que conseguiu passar uma imagem diferente daquilo que foi o comunismo nos sítios onde foi efetivamente implementado. E nós temos e continuamos com esta ideia muito anti-liberal, muito anti-iniciativa liberal, muita iniciativa privada, muito anti-iniciativa privada. Continuamos muito sempre de mão estendida à espera que o Estado resolva. E voltando ao meu exemplo de há bocadinho, é preciso pintar o prédio e há de haver alguém que vai pagar, mas porquê eu? Porque és tu que moras no prédio. Mas é injusto ser eu a pagar. Quem tem que pagar é a penthouse do último andar, mas o senhor já paga, e paga mais até do que os outros todos, porque é pela primeira da inflação. Mas é injusto, devia de pagar ainda mais, mas já paga. E falta isto. Veja-se o que está a acontecer agora recentemente com esta discussão das escutas. Sim. Aquilo que surge, e nós muitas vezes, todos os dias, nos meios de comunicação social, surge se as escutas têm que ser pagas ou não têm que ser pagas. Para quem nos está a ouvir, essa pergunta não é a pergunta certa. Porque elas são sempre pagas. Claro, alguém tem que pagar. Elas são sempre pagas. E, portanto, a pergunta que se tem que fazer, e admite as duas respostas, é quem é que as tem que pagar. Se é quem as utiliza, pagador, ou se vai para a taxa de Estado. ou se vai para a taxa de condomínio. O Orçamento de Estado não paga nada, quem paga é o contribuinte. Claro. E isso, aqui vem a minha veia anglo-saxónica de que odeia falar do Estado. O Estado não existe. Há o contribuinte. E um dos problemas que vejo no dia a dia, que depois entra naquilo que as pessoas falam
no seu dia-a-dia, do café, do restaurante, da conversa de amigos, que é o Estado. Não é o Estado, é o contribuinte. E nestas nossas discussões, por exemplo, sobre as escutes, a pergunta certa a fazer é: quem é que a tem que pagar? Quem a utiliza ou o contribuinte? E há argumentos a favor dos dois. Há argumentos a dizer: não, nós temos que ter um maior princípio do pagamento pelo utilizador. Conceito do utilizador-pagador. Quem utiliza é que deve pagar. E depois há a possibilidade de nós dizermos: não, há setores e zonas do país onde não há utilizadores suficientes para pagar aquela infraestrutura. E, portanto, isto tem que entrar na taxa de condomínio para nós podermos desenvolver essa parte da região. Mas a discussão tem que ser esta. Não é a SCUT é paga ou não é paga. Não, ela vai ser sempre paga. Claro. Por exemplo, quando se diz a saúde tem que ser gratuita. A saúde não é gratuita. A pergunta é: quem é que tem que pagar? É quem recorre à saúde ou vai para a nossa taxa de condomínio que temos que pagar todos? Certo. E aquilo que... E esta é a parte interessante, e é por isso que muitas vezes é difícil ao nível europeu separar os partidos de centro, e é por isso que nós vemos ciclicamente ou os partidos extremistas à esquerda ou um pouco mais à direita a crescer. A Europa, no pós-guerra, percebeu, e a maior parte dos países implementaram, nós muito mais tarde, perceberam que o liberalismo puro não impede pobreza extrema, mas as economias planificadas potenciam pobreza extrema. E, portanto, o modelo social europeu é o modelo assente na iniciativa privada, assente na concorrência, com tábuas de salvação e de suporte. E percebeu-se que os melhores sistemas são aqueles onde há um Serviço Nacional de Saúde que é financiado pelo contribuinte e não pelo utente, onde há um Serviço Nacional de Educação financiado pelo contribuinte e não pelo utente, e depois as discussões têm sido muito mais de quem é que gere. Eu, contribuinte, tenho que pagar a gestores para gerir a saúde e a educação, ou contrato-os, ou então vou recorrer à iniciativa privada em concorrência para fazer esse serviço. Certo. E isso, por exemplo, é uma das coisas que falta na discussão na sociedade portuguesa. Porque parece muito... o setor mais à esquerda do Parlamento diz: não, vocês são contra, quando alguém de direita diz que quer uma gestão privada da saúde ou do ensino, vocês são contra o SNS, vocês são contra o Serviço Nacional de Educação. Destruir o SNS. Mas aquilo que nós vimos de sucesso no modelo europeu, e eu repito, o modelo europeu e não o americano, o modelo europeu, é de que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, tem que ser financiado pelo contribuinte, o Serviço Nacional de Educação deve ser financiado pelo contribuinte, e isto tem funcionado ao nível da Europa. Depois, quem é que é o gestor apontado? Se ele tem que ser gerido pelo Ministério da Educação, ou se o Ministério da Educação ou o Ministério da Saúde tem um misto entre hospitais públicos e hospitais como, que parece que toda a gente esqueceu, o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, que é um hospital que não é detido pelo Estado e que sempre fez parte do Serviço Nacional de Saúde, se é esse o modelo que nós vamos seguir. E depois, despido dos nossos preconceitos ideológicos, fazer pontos de situação a cada 10 anos, a cada 15 anos, a cada 20 anos, ou o que seja, para perceber qual é o melhor serviço para o utente com o menor custo para o contribuinte. Mas este é o grande depois desafio de os partidos do centro defendem mais ou menos o mesmo. E a pergunta depois para os partidos do centro é: onde é que definimos as fronteiras? Mas nas nuances das fronteiras é muito difícil para o eleitor comum perceber as diferenças. Então, por isso, muitas vezes surgem os gritos das franjas, seja do lado esquerdo ou do lado direito do Parlamento, que pegam em determinadas causas, independentemente de terem soluções para essas causas ou não, gritam que as causas existem e com isto vão colhendo votos e vão crescendo. Até aos últimos anos isto era padrão dos partidos mais à esquerda dos hemiciclos por essa Europa por fora. Na última década, se calhar menos, tem-se crescido mais do lado direito dos parlamentos. E esta é muito da discussão que muitas vezes falta no país para depois nós termos soluções para o futuro. E como é que nós resolvemos isso? Isto é, como é que nós pomos o centro a falar destas coisas, destes assuntos, a pôr os dedos nas feridas,
de modo a esvaziar aqueles extremos que estão cada vez mais inflamados? Há uma discussão, na minha opinião, mais importante que nós temos que ter na Europa. Que Europa queremos? Ora, E vêm países as europeios. eleições europeias e os ingleses perceberam da forma mais difícil os impactos de estar fora de uma União Europeia e nunca estiveram dentro da União Monetária, em que nós assistimos e cada vez mais ao regresso dos fundamentos da civilização, que é a civilização sempre funcionou do lado de quem tem mais dinheiro e mais força militar. Certo. E nós chegámos ao século XXI achando que forças militares tinha sido algo que terminou com a Segunda Guerra Mundial e, portanto, a história estava resolvida para todo o sempre. Exato. E que não era preciso Não fazer fazia mais falta. isso. Sim. E nós, neste momento, vemos a Europa que não é nem uma federação europeia, nem são países isolados, a enfrentar, neste momento, dois grandes blocos, quer o bloco americano, quer o bloco de Ásia-Pacífico, e neste momento com algumas divisões ali no Médio Oriente. E este é um dos temas que nós temos que discutir na Europa, que é mais importante do que discutir se vamos querer uma maioria absoluta do PSD ou do PS ou de quem quer que seja, é que Europa queremos. Queremos uma Europa federal ou não? O que é que significa uma Europa federal? Nós, e olhando para os estudos de colegas economistas, de que não sou um mero jurista, e portanto limito-me a ler os papers dos outros, nós corremos o risco em 2050 de, dentro de uma União Europeia separada, que não seja uma federação, talvez a Alemanha entre no top de países do mundo. Talvez a Alemanha, e é um talvez. Até porque temos vários desafios na Europa, quando antes do programa, em off, quando falávamos, o tema demográfico, que é um tema crítico na Europa. E esta discussão sobre que Europa queremos é a discussão mais importante, porque, efetivamente, quando nós olhamos à escala global da globalização criada pelos portugueses há 500 anos atrás, como Europa podemos ser um bloco forte e unido, capaz de resolver problemas, cada um por si não vai resolver. E nós andamos a discutir, por exemplo, agora nos últimos dias, mais 5 euros por mês do IRS ou mais 100 milhões na SCUT, e não discutimos se vamos conseguir meter ou não 2% da riqueza criada todos os anos em esforço de guerra na NATO. Exato. Porque não sabemos quem vai ser o novo presidente americano. Um dos candidatos à presidência americana já disse, quer dizer, meus senhores, a guerra está na fronteira da Polónia, não faz sentido ser o contribuinte americano a pagar o vosso esforço de guerra, tem que ser o contribuinte europeu. E aquilo que aconteceu no pós-guerra foi, nós, Europa, fizemos o outsourcing da nossa defesa para os Estados Unidos, e também é um pouco dessa poupança dos custos de financiamento do nosso espaço militar que depois permitiu financiar o nosso Estado Social que os americanos não criaram. E este é um tema verdadeiramente crítico para a Europa, porque nós, na Europa, não estamos a discutir temas como a nossa autossuficiência energética. Não a discutimos. Parece que até temos medo. Porque falamos muito das transições climáticas e falamos muito do CO2 e depois, por exemplo, não levamos até às últimas consequências a dizer, olha, por exemplo, por razões ambientais, nós temos que reduzir o espaço edificado e, portanto, a habitação vai ser mais cara para todos. Por fim da eficiência energética, os custos de construção têm que ser mais altos e, portanto, o imobiliário vai ter um custo mais elevado. E até podemos dizer que não, a solução é esta e vamos ter que o fazer. Mas então convém que o cidadão eleitor seja informado que é isto que estamos a fazer. E é este o caminho. E só o que vamos conseguir fazer dentro de uma Europa, e aí a minha posição já há muitos anos é precisamos de mais integração europeia, porque precisamos ter um verdadeiro bloco europeu com estratégias e com políticas comuns,
onde haja efetiva livre circulação de pessoas e bens. Porque hoje dizemos que há, mas depois quando nós vamos olhar para os detalhes, bem, Afinal, se eu tiver 10 anos em Portugal e a seguir vou viver 5 anos para a Espanha, depois estou 3 anos na Hungria, 4 na Polónia, 5 na República Checa e depois termino em França, o meu cálculo de pensão de reforma não é bem fácil de fazer. pois. Ou então, como uma senhora que eu estou a acompanhar há algum tempo, 2 anos depois de ter pedido a sua pensão de reforma ainda não tem resposta do Reino Unido. E é no momento em que a pessoa já não pode trabalhar. Claro. E como é que então depois nós apoiamos as pessoas que deixaram de poder trabalhar, estar 2 anos a receber zero? E isto é preciso resolver também no espaço europeu para ser um bloco único. E estas são as questões críticas que depois, como são muito difíceis, não se vê nos debates para eleições, sobretudo quando nós passamos, ainda hoje à hora do almoço, como o pai falava, dos debates de Sá Carneiro com Mário Soares e com Álvaro Cunhal, que levavam 3 e 4 horas a discutir temas estruturantes daquilo que era a sociedade que queríamos construir em Portugal. E hoje são debates de 15 minutos, onde para além... 25 minutos dividido por 2 dá 12 minutos e pouco a cada um. Sim, e onde depois o que se pode fazer é dizer aquilo que vai-se fazer para ganhar votos. Claro. E depois os dois partidos do centro, que têm que se distinguir um do outro, apesar de ideologicamente eles serem muito parecidos, e depois o que é que sobra? Sobra para as franjas poderem falar de temas que os dois grandes partidos não podem. Mas os temas estruturantes sobre como é que resolvemos a falta de água no sul do país. Depois ficam todos muito admirados com os resultados das eleições do Algarve. Claro. Quando, a um mês das eleições, disseram à população do Algarve... Olha, não podem usar água. De onde vem a família do lado da minha mãe. Onde se diz, olha, tem que beber menos água, tem que tomar menos banho, temos que acabar com as plantações de abacate, até porque temos que continuar a regar os campos de golfe, e já agora a fatura da água vai aumentar 50%. Estavam à espera que as pessoas reagissem como? Quer dizer, nós chegamos ao século XXI e de repente não conseguimos resolver um problema que a civilização de Roma resolveu construindo aquedutos que duram até hoje. E nós não conseguimos levar água do Alqueva para o Algarve. Exato. Eu cresci a explicarem-me que era preciso meter a Aldeia da Luz debaixo d'água para haver água para o Alentejo e para o Algarve. Exatamente. Foi por isso que, coletivamente, como país, dissemos que a Aldeia da Luz tinha que ser metida debaixo d'água e tínhamos que relocalizar uma aldeia inteira para outro sítio. Pronto, e hoje temos uma grande albufeira. Do século. Mas, e depois o que é que fizemos com isso? E não fizemos ainda a ligação do Alqueva às barragens do Algarve, e depois estamos a discutir o TGV de Lisboa-Porto, e depois estamos a discutir o novo aeroporto. Quer dizer, não há água, valha-me Deus. Exatamente. Não há água. E depois andamos a discutir a transição energética e andamos a dizer que é preciso deixar o carro em casa e que temos é que andar de transporte público. Bem, eu, o ano passado, quando estive em Belmonte, ouvia-se isto na comunicação social e eu perguntei a uma senhora que lá estava, olha, como é que é os transportes públicos aqui em Belmonte? E a senhora respondeu-me, então, olha, temos autocarro quando há escola. E há um de manhã e outro à tarde. Quando não há escola, não há autocarro. Exatamente. Então, como é que vamos fazer a transição energética aqui? E depois o que vemos é que temas que são de facto estruturantes da Europa, isto não é um tema só português, é um tema estruturantes da Europa, passam ao lado dos grandes debates públicos e dos grandes debates dos grandes partidos em Portugal. E depois são aproveitados por partidos ditos populistas, porque o que fazem é ouvir aquilo que as pessoas dizem. As queixas das pessoas, os problemas das pessoas. Depois não precisam de apresentar soluções. A única coisa que precisam é ouvir e gritar os problemas. Ainda há pouco tempo estava com a Ana Augusto Pedrosa no Negócios da Semana e dizia-lhe a ela que tinha visto uma entrevista que ela tinha dado em que numa das peças da entrevista havia uma senhora em Beja a quem lhe perguntava se tinha ficado surpreendida pelo resultado das eleições. E a senhora respondeu, claro que não. Eu vi. A senhora disse, claro que não. E a jornalista pergunta, mas claro que não, porquê? E a senhora diz,
por causa de tudo aquilo do qual não se pode falar. Claro. E eu estava em casa a ouvir a senhora e dizer, este senhor tem toda a razão. Ou seja, nós chegámos ao século XXI e, de repente, no momento das liberdades e quando celebramos os 50 anos de Abril, há um conceito no país e há enraizado em nós que há temas do qual não se pode falar. Então, mas nós não podemos falar de regras de imigração sem ser imediatamente apelidado de xenófobo. Exatamente. Mas há sempre houve regras de imigração. Aliás, elas existem precisamente para isso. Exato. E por dizer que queremos regras diferentes agora é contra a imigração, não, a Europa não se pode dar ao luxo de ser contra a imigração. Exato. A Europa não está a fazer, não está a ter uma evolução demográfica que lhe permita dar-se ao luxo de ser contra a imigração, de todo. Não Portanto, pode. as perguntas que se colocam ao nível da Europa, e basta olhar para países como a Suécia ou olhar para o que aconteceu em França, para perceber que imigração é que queremos e, mais importante do que isso, é como é que nós integramos quem nos procura para ter melhor qualidade de vida e para ter, de facto, a possibilidade de ter uma vida melhor, como os nossos pais, incluindo os meus, fizeram nos anos 50, 60 e até 70. E é triste nós chegarmos ao século XXI, depois de ter percebido no século XX a falência de modelos de ditadura à direita e à esquerda, sejam eles fascistas, nazis, Exato. sejam eles os modelos comunistas, e agora chegamos ao século XXI e dizer, não, há temas do qual não se pode falar. Não, temos que falar. Depois temos que tomar decisões, umas em que serão mais alinhadas com aquilo que é o pagamento da taxa de condomínio, porque efetivamente há questões que só se salvam ao nível do condomínio e não ao nível da fração, mas há outros que temos que aceitar que é de cada fração e não da taxa de condomínio. Ora bem. Não podemos, como modelo europeu, se chove pedimos subsídios porque há excesso de água, se não chove pedimos subsídios porque há falta de água. E este é muito do tema que nós vemos na Europa e nesta construção europeia, que tenho sérias dúvidas que nas eleições europeias que aí venham vão ser discutidas. Eu também. Porque não é um tema exclusivo português. É um tema ocidental, em particular da Europa. Pois não, eu também não acredito que sejam discutidas. Mas para perceber melhor, já fez um retrato um bocadinho assustador e muito realista do que se passa com o nosso sistema fiscal, mas eu queria só, para as pessoas perceberem, eu ouço todos os dias aquela confusão entre o que é carga fiscal e esforço fiscal. Consegue esclarecer para quem ainda não percebeu a diferença entre os dois conceitos? Tentando citar Denzel Washington no filme Filadélfia, explica-me como se eu tivesse 5 anos. Exatamente, é isso mesmo. Carga fiscal é uma taxa. E, portanto, eu posso pagar, vamos lhe dizer, 40%, só para termos um número redondo, já que sou de direito, dá-me jeito de números redondos. E, portanto, a minha carga ser 40% significa que, de tudo o que eu ganho, são 40% que vão para impostos. Se eu ganhar 100, sobra-me 60. Se eu ganhar 1000, sobra-me 600. E, portanto, a pergunta é, depois eu consigo viver com 60 ou com 600? Certo. E este é muito quando em Portugal surgem os debates da classe política, em que de vez em quando nós estávamos à espera que um certo setor ideológico dissesse uma coisa e depois dizem outra, que é, não, nós temos a carga fiscal abaixo da média europeia. Sim, mas o nosso problema é que depois nós não temos os rendimentos alemães ou franceses. Ora bem. E por isso o nosso esforço fiscal é maior porque sobra pouco depois dos impostos que pagamos. E convém que quem nos dá a ouvir, quando se fala de esforço fiscal, o esforço fiscal não é só no IRS e na Segurança Social.
é quando me levanto de manhã e a primeira coisa que faço é acender a luz da mesa de cabeceira, estou a pagar impostos. Depois levanto-me e vou à casa de banho e abro a torneira de água, estou a pagar impostos. Depois fui à cozinha para tomar um pequeno almoço e estou a pagar impostos. E depois saí de casa e apanhei o carro e eventualmente para depois ir apanhar o autocarro e estou a pagar impostos. Portanto, aquele conceito de que há quase 50% da população portuguesa que não paga impostos não é verdade. Há 40 e tal por cento da população portuguesa que infelizmente não ganha o suficiente para pagar IRS, mas impostos pagam todos. E dá-se esta curiosidade, que é algo muito próprio português desde a crise financeira de 2008, que é, de repente, parece que os partidos de direita são partidos que gostam de impostos diretos, nomeadamente aumentando o IRS, ou aumentando impostos sobre as empresas. Parece que já toda a gente se esquece que durante a Troika nós criámos impostos sobre bancos, mesmo que não tenham lucros. Parece que se esquece que criámos impostos sobre empresas do setor energético, mesmo sem serem os lucros. Portanto, parece que esquecemos tudo Impostos isso. esses que depois, entretanto, nunca deixaram de existir. Nós nunca eliminamos impostos. Eliminamos, Não, continuou lá. nós só os criamos Pois. e aumentamos. Exato. E depois parece que, em particular, que o governo ficou apelidado da geringonça, que eu gosto de apelidar de o governo mais à esquerda desde Vasconcelos, em 1974, foi contra impostos diretos, eliminou a sobretaxa de IRS, por exemplo, eliminou a contribuição extraordinária de solidariedade, que era sobre as pensões mais elevadas, mas para equilibrar o déficit, por contrapartida, aumentou-se o imposto sobre os produtos petrolíferos, porque na altura o petróleo estava barato, e então nós não queríamos que o petróleo barato chegasse ao bolso do consumidor português, e portanto temos que aumentar o imposto sobre os produtos petrolíferos. E depois fomos aumentando uma série de impostos indiretos e depois o marketing político camuflava aumento de impostos sobre coisas nobres. Portanto, nós não queremos a mais receita. Nós queremos é proteger a saúde dos portugueses e, portanto, vamos aumentar a tributação dos produtos açucarados. Nós queremos fazer a transição energética e, portanto, vamos tributar mais os combustíveis. E é nisto. Bom, e agora o que nós temos assistido ultimamente em Portugal é aquilo que eu gosto de chamar de um regresso à normalidade. E o que é o regresso à normalidade? É ver os partidos de direita a dizer pagamos impostos a mais, é preciso pagar menos impostos. É ver os partidos de esquerda a dizer a redução de impostos vai descapitalizar o Estado e, portanto, vamos poder fazer menos investimento, como se tivéssemos feito investimento nos últimos 8 anos. E vamos poder pagar menos aos funcionários públicos, como se tivéssemos pago muito aos funcionários públicos nos últimos 20. E o PCP nas ruas. Pronto, o país, pelo menos nesse aspecto, voltou à sua vida normal depois desta interrupção desde da crise financeira e da assistência internacional do período de 2011 até 2015. E nesse sentido isto é um regresso à normalidade e por isso é normal nós vermos o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o LIVRE a serem contra a redução de impostos, ao contrário do que foram em 2016. Sim, sim. E é normal vermos o PSD, a Iniciativa Liberal, o CDS, o Chega, às vezes a gente não percebe muito bem. Conforme. Não é ser conforme. O Chega como cresceu como um partido que pegou em causas que nenhum dos outros pegava, por vezes, e como a gênese do Chega está dentro do PSD e do CDS, o que nós vemos é há determinados setores onde ideologicamente são sociais-democratas e, portanto, mais próximos do Partido Socialista. Mas há outros que não. E depois há outros onde são mais conservadores nos costumes e, portanto, até mais próximos do CDS. E devo ter ofendido imensa gente do PSD e do CDS a dizer isto neste momento. Mas é isto que é, e é por isso que o Chega, nas últimas eleições, conseguiu a maior votação fora dos dois grandes partidos da história da democracia portuguesa, porque como tem menos carga ideológica e maior pragmatismo e um discurso popular, claro. Ou seja, aquilo que o maior elogio, acho eu, que se pode fazer a André Ventura é que quando André Ventura fala, o cidadão comum, que até pode ser da geração da minha mãe, que tirou apenas e só a 4ª classe e às vezes tem dificuldade em ler um artigo de jornal, mas entende-o. Claro. Entende-o. E isso tem sido, acho eu, a maior dor
que os partidos tradicionais não entenderam. Não entenderam que a simplificação do discurso traz votos, não entenderam que aquilo que é a utilização das redes sociais dá votos, e que há causas que os europeus, e por isso chega não é um tema, e portanto, ou melhor, o tema chega não é um tema português, Sim. é um tema europeu, é um tema europeu, em que há temas que os europeus querem discutir. Certo. E isto é o que faz com que, por exemplo, neste momento, tenhamos uma Assembleia da República onde, aliás, ainda há pouco tempo me perguntavam da AD e do IRS e de qual era o impacto nos portugueses, e a minha primeira pergunta foi: mas quem é que a vai aprovar? Exatamente. E esta é sempre a pergunta que faço: mas quem é que a vai aprovar? Porque parece que houve um apagão da memória coletiva de que a AD no Parlamento tem 80 deputados. E que o PSD tem o mesmo número de deputados do Partido Socialista. E por isso, se é preciso pensar estrategicamente o país, isto não deveria de ser a cada negociação, a cada dia, para depois não vermos o que é que aconteceu nas últimas semanas, que basta o Chega se abster para depois o Partido Socialista, mais o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE e o PAN têm a maioria dos deputados do Parlamento. Claro. Ou então temos uma proposta do Partido Socialista com a qual o Chega concorda, e então é a proposta da AD que fica de lado, que por acaso é o governo. Exatamente. E por isso, em Portugal, neste momento, para além dos temas gerais europeus, o tema português micro neste momento é de termos uma classe política que não definiu o que quer para os próximos 4 anos. E por isso, aqui, o meu apelo como cidadão é: entendam-se. E tanto se pode entender numa lógica de bloco central. Exato, seja para que lado for. Mas Ou se pode entendam-se ou numa lógica de bloco central, que não interessa provavelmente aos dois partidos. Porquê? Porque ideologicamente não são muito diferentes. Eles são diferentes nas fronteiras. Mas no grande ponto de comum ideológico sobre uma economia de mercado, sobre um Estado social, estão mais ou menos de acordo nas linhas profundas. Então entendam-se para termos uma governação de bloco central, embora eu posso dizer isto porque, como não sou político, não vivo da vida política, não dependo dos votos, olho para aquilo que eu desejaria como gestão, como cidadão. Não sendo possível, então tem que haver entendimentos do outro lado do Parlamento, mas do outro lado do Parlamento traçamos linhas vermelhas. E por isso criámos um colete de forças em que, difícil, para além dos problemas europeus, que já estivemos a falar, temos um problema específico português, que já agora não é muito diferente de outros problemas específicos ou da França, ou da Itália, ou da Alemanha, ou da Suécia. Nós é que ainda não tínhamos tido isto em Portugal. E parece-me que a classe política portuguesa não está ainda a saber lidar com este novo fenómeno, porque temos que lhe chamar o que é um fenómeno, um partido que nasceu em 2019 e que nasceu quase mais ao mesmo tempo de um partido também fundado por Santana Lopes. E, por exemplo, aquilo que no papel poderia parecer que um partido fundado ou por Manuel Monteiro ou por Santana Lopes pudesse ser uma força que concorresse com o CDS ou que concorresse com o PSD, e não, acaba por ser um partido do André Ventura, que, tirando a Câmara de Loures, não era propriamente uma figura muito conhecida e consensual da sociedade portuguesa, e que começou a tornar-se conhecido por comentador afeto ao Sport Lisboa e Benfica. Exatamente. E de repente consegue, em 5 anos, criar uma força política que consegue uma eleição em Portugal e um número de deputados que nem Álvaro Cunhal conseguiu nos verões quentes a seguir a 74. Este é um fenómeno novo. E é preciso saber lidar com ele. E aí, muito como cidadão, não me parece que a forma de lidar com estes fenómenos seja a de os alimentar e seja de deitar mais gasolina para a fogueira. Normalmente a maneira de lidar com estes fenómenos é trazê-los para o arco da governação. Com certeza, mostrem lá o que é. Trazê-los para o arco da governação. Aliás, nesse aspecto. Vem governar e. Sim, nesse aspecto, nas minhas pequenas conversas de amigos, digo: nós não aprendemos nada com António Costa.
Não aprendemos nada. António Costa trouxe o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda para a governação. Conseguimos este feito inacreditável que foi os menores déficits e superávites da democracia portuguesa são com o beneplácito e o voto do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Claro. Isso tirou-lhes o gás de forças de protesto que depois conseguem uma maioria absoluta. Nós, neste momento, do outro lado do Parlamento, à direita, em vez de fazermos o mesmo com o partido que surgiu, parece que o que estamos a fazer é alimentar um partido que é um partido de protesto por contrapartida dos dois principais partidos, achando que com o crescimento deste conseguem derrubar o adversário. Veremos. Eu tenho várias dúvidas. Veremos o que é que vai acontecer. Eu não sei quanto tempo temos, mas sim, ok, ótimo. Eu ainda tinha aqui 3 perguntas, mas mais específicas. Um bocadinho mais específicas, porque são perguntas que eu gostava de ver respondidas. Embora a conversa estivesse ótima e estávamos aqui horas. Mas neste momento, se fosse Ministro das Finanças e tinha como objetivo, o que penso que deverá estar na cabeça do Sr. Ministro das Finanças, que é tornar a economia portuguesa mais competitiva, qual era o imposto por onde devíamos começar? O IRC, a derrama, o IRS, o IVA, as tributações autónomas, qual era? A primeira resposta que tenho não é os impostos. Ok. A primeira pergunta que qualquer Ministro das Finanças ou Primeiro-Ministro deveria de fazer ao país é: quais são as funções do Estado? O que é que o Estado deve fazer? Pergunta 1. Pergunta 2. Quanto é que, enquanto titular da fração do condomínio, está disposto a pagar? A frase é atribuída a Vítor Gaspar, não é minha, que alegadamente terá dito que existe um desfazamento entre aquilo que os contribuintes portugueses estão dispostos a pagar e aquilo que os contribuintes portugueses esperam do Estado. Certo. E este é o ponto central da discussão. Tudo o resto vai ser gerado à volta disto. E não tendo sido dadas essas respostas, não vamos resolver problema nenhum. Exato. Ou seja, aquilo que tem acontecido em Portugal nos últimos 40 anos, alguns dirão nos últimos quase 900, é de que nós só tomamos medidas estruturais impostas por fora. E por isso nós, se não fizermos esta pergunta, o que nós vamos estar a fazer, usando jargão muito popular, é atamancar. Não vamos estar a resolver tema nenhum. E por isso, como Ministro das Finanças e como Primeiro-Ministro, a primeira pergunta é: que funções e quanto é que os senhores estão dispostos a pagar? Porque a seguir, há um conjunto elevado de questões para levar ao crescimento económico português. Exemplo: eu não posso ter um sistema de justiça que me leva 10 anos para ter uma decisão. Vai. Eu não posso depois ter mais não sei quantos anos até conseguir implementar a decisão que eu obtive no meu sistema de justiça. Nós fizemos uma reforma do IRC em plena troika, com o acordo do Partido Socialista. Foi assinado entre, na altura, António José Seguro e Pedro Passos Coelho, juntamente com o CDS, de Paulo Portas, um acordo da reforma do IRC que foi na lei. Estava na lei. E revogámos na primeira eleição dentro do Partido Socialista. Ou seja, o que aconteceu em Portugal foi: havia uma reforma estruturada do ponto de vista do IRC em Portugal. Na altura, alguns meios de comunicação social perguntavam-me: Luís, qual é a sua opinião sobre o impacto que isto vai ter? E eu respondi a todos: pergunto-me daqui a 10 anos. Pois claro. Passaram 10 anos. E o que fizeram foi revogar o que tinha sido feito. Certo. E, por exemplo, hoje, o nosso atual Ministro das Finanças colocou na agenda primeiro o IRS, provavelmente porque toda a gente diz que o governo está a prazo e, portanto, vamos para eleições e, portanto, será uma forma de ganhar votos. Exato. Ou, pelo menos, não sei se correu tão bem quanto pensariam do ponto de vista de comunicação, mas essa seria, provavelmente, a agenda. Eu também penso que sim. E, a seguir, a questão do IRC para uma taxa de 15% e, imediatamente,
como era de esperar, os partidos mais à esquerda do hemiciclo a dizer isto é favorecer as grandes corporações e as grandes empresas e vamos dilapidar o Estado e tudo mais. E a pergunta central é, mas interessa-nos ter um PSI 20 que não tem 20 empresas? Interessa-nos, nós, quando falamos das grandes empresas portuguesas, são sempre as mesmas? Exato. Aliás, a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, ainda há já creio que foi o ano passado, num debate com a Cecília Meirelles, dizia, eu estou sempre a falar das mesmas empresas. Bom, mas está a falar sempre das mesmas empresas porque não há outras. Exato. Não há mais. E esse é o problema português. Nós temos, vou arredondar, nós temos para aí 1.200 empresas que pagam impostos a sério, Claro. e depois temos 530 ou 540 mil empresas que são micro, mini, nano empresas. E a questão do IRC, do imposto, é um dos temas que, quando alguém está sentado em Nova Iorque, em Londres, em Frankfurt, em Tóquio, e olha para um shortlist de indicadores sobre onde é que eu vou fazer o meu investimento, Ora bem. esse aparece lá. E o nosso aparece com uma taxa de 31,5%. Nós somos, neste momento, não sei se somos o mais alto da OCDE, mas estamos no top de taxas sobre lucros da OCDE. Dir-me-ão, está bem, mas isso é para um conjunto mini de empresas. É verdade, são poucas, mas queremos mais dessas. Nós queremos é essas. E, ao mesmo tempo, todo o mundo aplaudiu um acordo mundial para uma taxa mínima de IRC de 15%. O que significa que territórios que até hoje eram paraísos fiscais, onde não se pagava nenhum imposto, vão ter uma taxa de 15%. E, portanto, vão desaparecer os paraísos fiscais. Mas então, porquê é que viram para cá? Ou seja, nós somos, e a expressão que eu utilizo não é muito politicamente correta, Mas não faz mal. mas nós somos um país Aqui não há censura. pequeno, periférico e irrelevante à escala mundial. Para percebermos o quão irrelevante à escala mundial somos, a maior queda de um dos maiores bancos de sempre de Portugal foi nas televisões internacionais uma nota de rodapé. E por isso, quando se fala de que temos que reduzir a taxa para 15% num período de tempo, é para continuarmos a ser competitivos. Não é porque a taxa de 15 não vai ser sequer uma forma de atração. Vai ser aquilo que é o mínimo olímpico para nos pôr em pé de igualdade com países pequenos ou territórios pequenos que vão competir connosco. Certo. E por isso a questão não é tanto os impostos. A questão vai ser porque é que uma Tesla fará uma fábrica que possa competir com a Auto Europa em Portugal? Ora bem. Porque é que a Google virá para Portugal e criar cá 100 mil postos de trabalho? Quando os cabos entram em Sines. E daí todo o tema da Smart Campus que depois levou às investigações e que levou à queda do governo. Mas estas são as questões. Isto, mais do que o imposto, é o que é que o país tem para oferecer para que estas grandes empresas possam vir para Portugal. Até porque, como trabalhador, que durante 20 e muitos anos fui e que já desde 2021 criei a minha pequena boutique com a minha querida amiga de longa data, Alina Almeida, e que temos a Ilia. Como trabalhador, o que sempre me protegeu mais foi ter formação profissional, foi aprender a fazer coisas. Para quem nos ouve, o termo técnico é competências, mas para o Vox Populi é saber fazer coisas. Exato. E depois, além de ter formação e saber fazer coisas, é eu ter quem queira comprar as coisas que eu sei fazer. Ora, nem mais. E isto é o que defende melhor os trabalhadores. Mais do que ter uma legislação laboral que impede o despedimento, mas permite a falência e, portanto, vão todos despedidos à mesma. Mais do que ter leis laborais que defendem os direitos adquiridos, mas impedem que os novos entrem no mercado de trabalho.
Mais do que aumentar salários mínimos, que depois se a economia não responde, o que faz é que nos últimos 20 anos a mão de obra qualificada aproximou-se dos salários da mão de obra não qualificada. E por isso, agora questionamos porque é que eu tenho mais dificuldade em trazer pessoas para o ensino para serem professores. Pois porque desvalorizámos a carreira e não se ganha assim tão mais do que o salário mínimo nacional. Exatamente. Mas isto são visões da sociedade portuguesa que decorre daquele contexto histórico. E que, se nós não conseguirmos de facto atrair corporações, se nós não acabarmos esta cultura de ser contra o grande capital, se nós não tivermos isto dentro do nosso ADN, de facto nós não vamos mudar e vamos ser mais do mesmo. E é por isso que 50 anos depois de Abril nós tivemos imensas conquistas, e há conquistas que nós temos que celebrar de uma forma tremenda, como a redução da mortalidade infantil. Parece que o país esquece que de 74 para hoje o Serviço Nacional de Saúde foi inacreditável e foi brutal. Que grandes gerações, incluindo eu próprio, de competências, vêm do Serviço Nacional de Educação. São conquistas tremendas de 74. E ainda bem que as fizemos e temos que as continuar a defender. Mas falta o resto da revolução, não é? Falta nós criarmos esta cultura de criar riqueza e de criar negócio, que não podemos continuar a cada conversa e a cada discussão a ser contra o grande capital, mas depois à espera que alguém contrate pessoas que não se está a ver quem vão ser. E ignorando que, e isto provavelmente é uma das explicações para a sobrevivência tão duradoura do regime capitalista, o capitalismo que nós temos hoje não é o capitalismo que nasceu no século XIX, ou no século XVIII, se quisermos recuar um bocadinho mais à Revolução Industrial. O capitalismo hoje é um capitalismo de competências. Claro. Hoje nós temos mão de obra qualificada e nós conseguimos ver pela primeira vez na história da civilização, não é uma coisa da primeira vez de Portugal, da primeira vez na história da civilização, trabalhadores por conta de outra a conseguir acumular riqueza com base no que é em competências. Fala-se muitas vezes dos gestores das grandes empresas. Sim. Os gestores são trabalhadores. Claro. E são trabalhadores com contratos a prazo. Ora bem. Porque se tem contratos a prazo, tem contratos a prazo a 4 anos. E isto é uma evolução do capitalismo que trouxe, por exemplo, a possibilidade das pessoas serem donas das empresas onde trabalham. E isto é algo novo. É verdade. Isto é algo novo. Isto é algo que tem menos de 100 anos. E esta capacidade do capitalismo de se reinventar assenta em duas grandes premissas: a liberdade e a concorrência. Claro. E é isto que nós, de facto, ao nível europeu, temos de defender a todo o custo, para nós conseguirmos, de facto, voltar a centrar a discussão no modelo social europeu, que temos que, na minha opinião, defender o modelo social europeu, em que nós temos que, de facto, defender temas como uma saúde em que tem que ser paga pela taxa de condomínio, uma educação que tem que ser paga pela taxa de condomínio. Eu não disse que tem que ser gerida pelo condomínio. Exato. Tem que ser paga pela taxa de condomínio, onde temos que nos voltar a centrar no crescimento económico de uma Europa que, se olharmos para uma série há 50 anos, tem crescido muito menos que a Ásia-Pacífico, tem crescido muito menos que os Estados Unidos, e que cria alguns dos temas que nós hoje na Europa estamos a discutir, como a crise da habitação, que é uma crise por falta de construção nova e por salários que não crescem ao nível daquilo que permitiria às novas gerações entrar na crise da habitação, porque a crise da habitação em Portugal Portugal nós temos cerca de 70% das pessoas são donas da casa onde moram. Portanto, a crise da habitação em Portugal é, sobretudo, uma crise dos não proprietários e uma crise dos jovens. E é isto que é preciso atacar. Mas depois, quando nós fazemos bombas atómicas que visa disparar para todo o lado, depois, provavelmente, podemos dizer e anunciar que fizemos, mas depois não resolvemos, e aquilo que se está a ver é que é difícil de solução. Portanto, enquanto nós, como Europa, e voltando à pergunta do Ministro das Finanças, nós não nos sentarmos para discutir o que é que o Estado deve fazer e quanto é que eu estou disposto a pagar, e depois, aí, a partir daí,
fechámos as fronteiras e definimos aqui não vamos mexer e agora vamos nos focar em atração de investimento. E, portanto, há uma revolução cultural que o país tem que fazer. É isso. E é uma revolução cultural. Eu muitas vezes brinco a dizer que a televisão e o cinema têm uma responsabilidade muito grande na nossa cultura portuguesa, porque ao contrário de Hollywood, que vendeu o American Dream, Sim. e, portanto, nós crescemos com o és bom, então bora lá, não interessa as tuas origens, bora lá dar-te as condições para se ingrar e para teres dinheiro e para criares riqueza. E o facto de tu andares de Ferrari ou Lamborghini é irrelevante ou McLaren porque tiveste mérito. Claro. A nossa ficção portuguesa sempre foi muito de o rico é filho do rico, o pobre é filho do pobre, o pobre é pobre mas honrado e o rico é rico porque é trafulho. Exatamente. E falta as histórias de pessoas como a minha geração, que são, no meu caso, o filho do motorista e da senhora da limpeza. Exatamente. Que estudou, que teve competências, que trabalhou em grandes organizações, que teve formação, claro, e consegue ter um nível de vida diferente daquilo que os seus pais e os seus avós tiveram. Com certeza. E este é o sonho europeu. Sem dúvida. E é isto que nós temos que falta. Culturalmente... É essa ambição. E culturalmente temos que dizer é isto que queremos para todos. Exato. E não é termos a discussão de não vale a pena estudar porque há muitos dos licenciados desempregados. Não há forma de fazer ascensão social sem a aquisição de conhecimentos e de competências. Claro. A licenciatura é a única? Não. Mas caramba, ajuda imenso. Mas ajuda. Eu queria só terminar relembrando uma frase que eu ouvi num debate em que estivemos, que achei maravilhosa e que vai muito de encontro àquele que falámos de que Portugal continua ainda a ser muito marxista e anticapitalista. Que foi mais anticapitalista do que marxista. Exatamente, porque exato, mais anticapitalista, que é aquele paralelo com o desporto, em que no desporto não há país mais liberal do que nós no desporto, em relação ao desporto, e completamente ao oposto em relação à economia. Como é que isto se explica? Eu acabei de escrever um artigo que há de sair no Amanhã, associado ao Jornal Sol. Sim. Precisamente, acho que lhe dei o título de Afinal Somos Liberais. Exato. E essa é uma das contradições inacreditáveis do país. Como é que no desporto pensamos assim? E devo dizer que a ideia do artigo já me surgiu há uns largos meses atrás. Eu achei maravilhosa. Há uns largos meses atrás, porque o meu pai é benfiquista e, portanto, eu benfiquista me tornei quando vim para Portugal, longe dos meus Montreal Canadiens, que eu queria era hóquei no gelo quando estava no Canadá. E no final do ano passado estou no Estádio da Luz e há imensa contestação ao Roger Schmidt. E tive um momento em que parei, deixei de ver o jogo e olhei para as bancadas e comecei a pensar: o Roger é um treinador, um trabalhador por conta do trem. Os jogadores são todos trabalhadores por conta do trem. Eu, entre aproximadamente 1993 e 2003, fui árbitro de futebol em Portugal, nos distritais e naquilo que depois é a segunda e a terceira divisão nacional. E o fenómeno era igual. E, portanto, o fenómeno não é do Benfica, Sporting e Porto. Não. O fenómeno é o fenómeno do desporto, que é, perante o desporto e perante o adepto, não há direitos dos trabalhadores. Zero. Nenhum. E, portanto, ou há resultado imediato ou rua. Lenços brancos e rua. O adepto gosta de prémios de desempenho. O adepto gosta de tudo aquilo que é liberalismo puro e selvagem. Nomeadamente, o atleta teve uma lesão, então está sempre lesionado, tem que ir para a rua. Exatamente. E eu gostaria muito que houvesse alguém
do setor da psicologia, da psiquiatria ou da sociologia Concordo. que me explicasse este fenómeno que é quando chega ao futebol nós somos liberais, depois quando a mesma pessoa, porque é o mesmo cidadão, Mesmo. é o mesmo, não é o outro. Quando o mesmo cidadão sai do estádio ou sai da discussão de café à volta do seu clube, seja o seu clube, o Benfica, o Sporting e o Porto, ou seja o Cova da Piedade, o Almada ou o Beira-Mar da Almada, para citar um pequeno clube da minha região, a discussão é sempre a mesma. É se é avançado e marca golos, fica e deve ser bem pago. Se não marca golos, então tem que ir para a rua, nem que ele, coitado, até paga as botas com que está a jogar. E este é um fenómeno inacreditável. E é um fenómeno do desporto que muitas vezes as elites em Portugal parece que olham para o futebol com certo desdém, do porte de o futebol, bem, aqueles É o povo. quase selvagens. Exato. Não só o povo, mas mesmo os dirigentes esportivos e tudo mais. Sim. Ignorando que, por exemplo, nós no futebol somos muito mais do que o PIB português. Quer dizer, a nossa liga está no top 7 ou 8 da Europa. Nós, no nosso PIB, não somos sétimo ou oitavo da Europa. Estamos a discutir se entramos nos 20 primeiros ou não e andamos sempre ali com os países de leste em que estão ali a morder-nos os calcanhares sobre se sobem ou não. A nossa Seleção Nacional de Futebol é top 10 do mundo. O nosso PIB não é nem de perto nem de longe de top 10. E porquê que as nossas equipas são isto? Porque com arte e engenho acabou-se o financiamento dos bancos e o que é que eles tiveram que fazer? Começaram a formar talentos como se não houvesse amanhã. Porquê? Por necessidade. E mais, o desporto tem evoluído de uma forma inacreditável. O futebol hoje não é nada do que era nos anos 90 quando eu pisava relevados. Desde os jogadores terem algo por baixo do equipamento que mede todas as suas ações de jogo, onde os nutricionistas, onde fisioterapeutas, onde tudo existe para maximizar o desempenho. Porquê? Porque todas as semanas há uma classificação. E só há um lugar que importa, que é o ser primeiro. Claro. Ou no caso dos clubes que não disputam o primeiro lugar, que é as competições internacionais. Ou nos clubes Ou não baixa a divisão. Isso, ou nos clubes que tentam ficar na primeira divisão, não baixa a divisão. E esta concorrência, de facto, tem transformado aquilo que é o desporto, do qual, se calhar, deveríamos de tirar lições para a sociedade em geral e não apenas e só no desporto. E fica o desafio para alguém das áreas de psicologia ou da sociologia para fazer uma tese de mestrado ou doutoramento para perceber como é que a mesma pessoa, o mesmo ser humano que é um adepto liberal consegue depois no resto da sociedade ser às vezes um antiliberal primário. Exatamente. Olha, Luís, muito obrigada. Foi um gosto. Até breve. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal de YouTube, ativar o sininho, seguirem-nos nas redes, mandarem comentários para o nosso e-mail e, além do mais, partilhar com os vossos amigos também. Obrigada e até breve. Muito obrigado, Elvio. Obrigada, Luís.